Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Vamos lá, hoje temos bastante novidade. Hoje tá um dia assim meio nublado, chuvoso, mas tá muito quente. Acredito que chove hoje, né, Lucas? Eu acredito que tenhamos chuvas, principalmente a partir das 6 da tarde. Pontualmente. Pontualmente, tipo pontualmente lá no Pará. 6 da tarde, ok. Com a educação a gente trabalha com pontualidade, né, Lucas? Com certeza. Pontualidade, respeito ao próximo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Quem está nos ouvindo pela rádio, mas também quer nos acompanhar pelo Facebook, olha lá o nosso Facebook, tanto o meu, Jorge Strauss, o Lucas Sequinel, mas o Facebook da Rádio 87.9. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, @educaçãoação20, que lá você vai encontrar muitas matérias que diariamente nós estamos colocando. Tem o nosso blog também, né, Lucas? Isso, programa educacãoemacão.blogspot.com.br. Lá estão todos os quadros que o Lucas traz para o nosso programa sobre educação, e as informações diárias sobre educação estão todas lá, então confere. E o nosso programa de hoje, os anteriores, estão lá no canal do YouTube, no canal do Lucas Sequinel. Então seja bem-vindo ao nosso programa Educação em Ação, que hoje temos muitas novidades. Temos que falar aí do nosso secretário de Educação, o senhor Natalino Gioni, que não é mais secretário de Educação. Agora temos aí o senhor Vampiro, que é da região de Criciúma, que irá assumir a pasta educacional a partir de sexta-feira. Ele já estava assumindo. Isso, sexta-feira ele assumiu. Boa tarde, Robson. O Robson, hoje eu queria assistir o teu programa, Robson, não foi possível, mas quer ouvir um samba e um pagode bom? Escuta lá, vai lá no Facebook do Robson Marcos, que você vai ouvir muito samba, pagode aí pra você e sua família, para se divertir a beça aí o final de semana. Débora Jacques, nossa grande amiga, um abraço, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa também. Lucas, vamos começar falando, primeiramente, de algo que está nos preocupando muito, que é o coronavírus. Isso né? mesmo. A Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul, ela sempre está alertando, enquanto rádio, nós sempre transmitimos essa informação da Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul. Escute. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 m de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. É isso aí, Cocal do Sul contra o coronavírus, Cocal do Sul, todas as outras cidades, né? O país todo está contra o coronavírus, então você em casa se cuide o máximo que você pode, né? As precauções básicas, né? Máscara, álcool em gel. Temos a vacina aí, que está chegando aos poucos, então ainda a pandemia está acontecendo, né? Isso Estamos mesmo. ainda num momento de pandemia, por isso que todo cuidado aí é pouco. Lucas, vamos começar falando de uma notícia aqui estadual. Vamos falar um pouquinho do estado de Santa Catarina. Primeiro o Clayton Freta. Freta? Isso, meu ex-aluno. Grande abraço, Clayton. Boa tarde, amigos. Tudo certo? Tudo certo. E com você? Tá se cuidando? Uma boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. A pasta da Secretaria da Educação estava em secretariado, em comando, o senhor Natalino Gioni, Lucas. Isso. Né? Até então, nós estávamos aí tendo problemas seríssimos com o Natalino também, porque ele não soube muito bem administrar a questão da pandemia, das aulas remotas. Depois nós temos até uma matéria para trazer das consequências e o que realmente aconteceu na educação no ano da pandemia,
né? Foi feito um levantamento de pesquisas, por isso que eu falo assim com tanta pontualidade, Isso. tá? Não é palpite, né, Jorge? Não é um Nós temos palpite, pesquisas. Né? pesquisas. Então o senhor Natalino Joni estava comandando a pasta da educação, mas essa pasta foi trocada. O servidor Natalino Joni foi colocado de escanteio Isso. e assume o senhor Vampiro. Luiz Pra Fernando. quem? Aqui no Sul nós conhecemos muito a figura do Vampiro, Isso. principalmente quem é da região de Criciúma, né? Conhecemos Muita muito gente bem. de Criciúma foi cabo eleitoral dele, muita gente de Criciúma votou nele. Hoje ele está no comando, agora da Secretaria de Educação. Eu não entendi ainda a estratégia do governo, do senhor Moisés, o governador, para colocar o senhor Vampiro, né? Mas, enquanto deputado estadual, então ele sai da LESC e entra na Secretaria de Educação, do Estado da Educação, né? O Natalino Joni, ele teve umas reuniões com o Vampiro, e nessas reuniões, e junto com os servidores da pasta, ele apresentou ao Vampiro os projetos em andamento, os projetos que estão sendo criados, desenvolvidos, né, para que o Vampiro aí dê continuidade. Ele tem 47 anos, o Vampiro, ele é formado em Direito, né, ele tem experiência, assim, de muito tempo na gestão pública, Lucas. Gestão pública, é verdade. E essa é a segunda vez que ele é secretário de Estado. Ele já foi secretário de Estado, ali entre janeiro de 2017 e março de 2018, ele era secretário de Infraestrutura. Isso, ele se licenciou justamente para concorrer novamente o pleito como deputado estadual. Perfeito. E ele já foi secretário de Desenvolvimento Regional aqui em Criciúma. Isso. Então ele está sempre assim no comando de secretarias. Isso garantiu para ele ali a eleição para deputado estadual. Mas agora, né, conforme diz o Ricardo Strauss, apoio bancada MDB. Com certeza. Acreditamos nessa ideia aí também, porque... Justamente, né, Jorge? Sempre lembrando que a LESC, ela tinha ali o Vampiro como um dos líderes. Inclusive, ele participou de uma das votações do impeachment de Carlos Moisés, voltou a isso favor... que eu achei estranho. Isso, mas é como o Ricardo colocou, nós temos uma situação em que o apoio da bancada do MDB torna o Estado de fácil governabilidade para Carlos Moisés. Então, é um jogo político, ele ganha o apoio do MDB, um novo suplente adentra a LESC, compondo a forte bancada do MDB. O MDB, então, ganha um representante no governo. A tendência é que outros apareçam, né? Vendo alguns comentários, principalmente do Renato Igor, no NSC, faz muito sentido que esse atrelar do MDB ao governo tenha relações diretas, né? Com talvez evitar novos processos ou novas situações que possam acarretar uma não governabilidade por parte de Carlos Moisés. Eu sei que a não governabilidade já é óbvia, não tem nem o que dizer. Mas as coordenadorias regionais de educação, elas estão apavoradas, Lucas. Sim, com certeza. A última informação que eu tive é que esses coordenadores de educação que estavam colocados pelo secretário Natalino Joni, o que tu acha que vai acontecer, Lucas? Olha, Jorge, é muito possível demissões, né, exonerações. Alguns já devem ter pedido para sair. Vão cair fora. Vão cair fora, vão ser convidados a se retirar, até mesmo porque o secretário Vampiro vai querer colocar gente de confiança do grupo dele, né? Jorge, saiba do seguinte, ele não vai indicar, quem vai indicar é o próprio MDB, né? O próprio partido vai fazer essa articulação e pessoas ligadas ao partido devem assumir, pessoas da próprias gerências, ou seja, as próprias coordenadorias devem ter MDBistas ali e esses MDBistas devem assumir. E aí a gente percebe como essas trocas, principalmente agora nessa época, a gente vai ter aí um reflexo na educação muito ruim. Com certeza, Jorge, com certeza. O Ricardo, o pai comenta que novo presidente da Assembleia também é MDB, pois é, porque o presidente Júlio, parece que ele está em casa, né? Isso. Parece que ele está de férias em casa durante tempo. Me parece que ele foi convidado a ficar em casa. Foi convidado para ficar em casa um tempo, e por conta desse deste motivo, o presidente da Assembleia também é do MDB. Isso. Perfeita leitura do Ricardo. O MDB
sabemos o seguinte, né? O último governante de Santa Catarina, antes de Carlos Moisés, não era do MDB. Mas, mesmo assim, nós tínhamos claramente ali um vínculo forte com o MDB. Porém, anteriormente, nós tínhamos o Luiz Henrique da Silveira. E o Vampiro é uma dessas criações, né, de Luiz Henrique da Silveira. O Luiz Henrique da Silveira deixou uma herança muito grande. E o MDB ele vai continuar governando, mesmo que não seja o governante principal, né, o nosso líder máximo. A Débora diz que é tudo jogo político. Eu queria saber no Brasil o que não é. É difícil não ser jogo político. Porque a educação é uma pasta política que ela vai de um lado pro outro, ok? Isso aí, infelizmente, a gente se acostumou com essa ideia. Mas não só isso, né? E assim, eu não sou contra essa ideia do jogo político, né? Porque esse jogo político já favoreceu muita gente. Com certeza, com certeza. Já ajudou muitas famílias, já ajudou muitas comunidades, né? Mas na educação tem que tomar muito cuidado com essa questão do jogo político. Porque agora eles vão fazer esse jogo político de trocar coordenadores frente a essa demanda aí de educação que não se sabe se volta presencial ou não, como que vai ser. Até eu vou falar sobre o edital daqui. O PP também entrou? Então, o Júlio, ele é perfeito, o PP também entrou. Também entrou. O apoio do Esperidião? Isso, o Esperidião Amin é nosso senador. A gente não pode esquecer que a família Amin ainda tem lastros muito fortes. O PP também entrou. Também entrou. O pai eu acho que foi, quando o pai foi vereador, acho que foi pelo PP. Olha, o PP, nós temos dois partidos muito fortes aqui em Santa Catarina, né, em termos de tradição, que é o PP e o PMDB, né, que é o MDB. Porém, nós temos ali outros partidos em constante crescimento, né, como o DEM, como o PSD. E a gente vê que o MDB ainda está muito presente na vida do catarinense. Então nós temos quase 100 prefeituras feitas pelo MDB. O filho foi favorável a tirar o governador. Sim, o João Amin, o deputado João Amin. O filho do Esperidião? O filho do Esperidião. Foi favorável a tirar o governador. Mas assim... Agora virou todo mundo amigo. Não, eu queria entender um assunto que eu vi uma publicação do Gessé Lopes e eu quero compreender, porque assim foi muito debatido sobre o governador Carlos Moisés, do 33 milhões, sim, né? Não só do respirador, mas de algumas pedaladas. Aí, né? Algumas pedaladas fiscais. Mas tu percebeu que o do Júlio, a cobrança e o ataque foi muito mais intenso que para de um governador? Em comparação? É que, na verdade, pesa contra o Júlio várias... Não. O Júlio é presidente da LESC. Isso. O Moisés é governador de estado. Isso. Mas a perseguição ao governador Carlos Moisés foi muito pouca comparado com a perseguição que foi feita agora pro Júlio. Eu acho até que não, porque o Moisés ele chegou a ser afastado, né? Agora o Júlio também é afastado. Veio e saiu. Mas o Júlio nem ficou. O problema do Júlio... Júlio, na verdade, não ficou um dia, porque no dia que ele votou, já foi prisão domiciliar. Isso. O Júlio ele tem muito mais crimes, na realidade, né? A serem julgados. E o Moisés... ainda é algo muito recente, eu imagino que toda 33 essa milhões política... crime é crime, não é a quantidade de crime. Né? Crime é crime. Mas assim, mas faz parte do jogo do MDB afastar Júlio mas também. O grupo da LESC que foi contra o Júlio foi numa intensidade muito mais forte do que quando foram contra o Moisés. Mas é como o próprio Ricardo colocou, né? O PP e o MDB já fazem, né, conchavo político com o governador Carlos Moisés. Aquela ideia de um grupo técnico no secretariado, ela vai sendo esquecida aos poucos. O Júlio Garcia é do PSD ou do PSDB? PSD, né? PSD, eu né? vou confirmar, mas não, é do PSD porque é do mesmo partido do nosso vice-prefeito ali em Criciúma. É o PSD. Eles estão, muito atarefados. Nossa, e se pesquisar Júlio Garcia, nossa, tem muitos resultados. Mas assim, é tudo liminar, né? Não, ainda assim. Tudo liminar. Inclusive, há 16 horas atrás, pra gente não fornecer nenhuma informação falsa, né? Rosa Weber nega liminar da LESC. O Júlio Garcia continua preso e afastado do mandato. A própria LESC expediu um mandato ali pra... É engraçado que assim, quando o juiz ele quer perseguir e ele quer ir atrás, ele consegue
Bom, não vou entrar em detalhes desse assunto, que é capaz de eu falar algo aqui e me arrepender depois. Gente, quem é de Cocal do Sul e quer trabalhar esse ano na educação, o processo seletivo para a escolha de professores e especialistas em assuntos educacionais, que são os ACTs, né? Que são contratados aí para um período de 1 ano, de 10 meses para a educação, foi prorrogado o edital de 2019. Então, quem fez a prova de 2019, né, para ACT, foi prorrogado e será utilizado agora em 2021 em Cocal do Sul, aqui na região. Por isso, a Secretaria de Educação lançou na quarta-feira, agora no dia 27, Lucas, o edital da escolha de vagas, que vai ser iniciado dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro é quando? Terça ou quarta? Lucas, dá uma olhada aí pra mim. 3 de fevereiro na quarta. Na quarta. Então, quarta-feira agora, inicia a escolha de aulas, né, às 8 horas da manhã, conforme o edital, e vai ser na escola Demétrio Betiol, Que pertinho. no bairro Brasília. Uhum. As vagas ofertadas na área de educação infantil, ensino fundamental, áreas específicas, e para quem é bacharel em educação física também tem chances de conseguir uma vaga. Provavelmente algum projeto. A Raquel, que é a secretária de educação aqui em Criciúma, ela disse que em função da pandemia terão assim algumas adequações para a escolha de vagas. Todos os candidatos deverão usar máscaras, tal, conforme, né, os protocolos de higiene, né, e levem uma caneta. Na entrada da escola será ferida a temperatura. Então, se você fez a prova 2019, está classificado, quarta-feira, a partir das 8 horas, lá na escola Demétrio Betiol, no bairro Brasília, iniciará então a chamada para quem quer trabalhar na educação aqui no município de Cocal do Sul. Ricardo traz comentários, são casos diferentes. O Moisés foi afastado pelo aumento que deu aos procuradores. Isso. Júlio, afastado por licitações. Isso, e lembrando que o Ricardo, lembrando ao Ricardo e aos nossos ouvintes que ainda está em trâmite o caso dos respiradores, ou seja, o dos respiradores é muito provável que o Carlos seja absolvido com mais facilidade. Esse aumento dos procuradores era o caso que realmente poderia levar ao Falar impeachment. em aumento de procurador, tu sabe quanto que aumentou o salário do Salvaro? Eu vi uma reportagem falando sobre vários aumentos, inclusive destacando um aumento... Ele e dos secretários. Eu O imagino salário que do uns 40%? Salvaro aumentou 8 mil reais. Mais que 8 mil reais. Ele tá ganhando 24 agora. 24? O salário de prefeitos de capitais, né? Eu vou até dar uma pesquisada para não falar besteira, mas... Fez a reforma administrativa, Olha. ok. Beleza, fez. Aí aumentou o salário dele. Mais 8 mil no bolso. Ou seja, o salário agora dele é 24. 24 mil e pouco, tá? Olha, um aumento, ó, tá aqui, para não colocar, então ele tá ganhando 24 mil reais, né? 24, Isso, Ele tá ganhando quase próximo a um prefeito de Florianópolis. e de São Paulo. E de São Paulo. Prefeito de São 24. Paulo, 24.175, Bruno Covas, né? Recebeu ali um aumento de 46,60. Lembrando que isso vai valer a partir de 2022, né? Mas então ele tá ganhando mais que o prefeito de São Paulo atualmente. Ou seja, ele ganha mais que o prefeito de Natal, de Maceió, de Porto Alegre, de Macapá, Janeiro. Vitória, Rio de Janeiro, né? O que mais... Prefeito de Criciúma ganhando mais que o prefeito do Rio de Janeiro. Ele só perde para Belo Horizonte, Curitiba. Edson Fred diz assim, uma vergonha, Moisés foi inocentado já, exatamente. Esse é o ponto, o Moisés já foi inocentado. O Júlio Garcia, se fosse inocentado, não estaria em prisão domiciliar, né? O Júlio Garcia vai penar. Vai penar. Penar bastante. Aí tem que... E assim, né, não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos o Júlio Garcia até como uma referência, porque ele estabeleceu uma ideia de governabilidade, ou seja, aquela ideia de sair de Raimundo Colombo, de sair de Luiz Henrique da Silveira, de nomes tradicionais que vinham consolidados, mas pelo jeito, né? O Moisés simplesmente terá 2 aposentadorias, né? Então, isso já me recaiu como dúvida. Eu creio que, como ex-governador, se aquele projeto do padre Baldoquino, aquilo lá não vai, aquilo lá não vai. A ideia do padre Pedro de extinguir essas aposentadorias é uma ideia muito boa, mas pelo jeito não vai ser. O que adianta a ideia? Ele foi aprovado, mas o governo fica teimando em pagar, né? Não vai. Imagino eu que vai ter as duas. Eu volto a repetir da votação da reforma administrativa que teve em Criciúma.
É vergonhoso ver vereadores. Eu tô mais a favor quem votou a favor do projeto Do que quem se absteve? do que quem se absteve. Quem Foi se uma absteve covardia. Foi covarde. Com cidadãos criciumenses se abster de... Primeiro ponto, Lucas. Vereador de Criciúma, ele está sendo comissionado, contratado, escolhido para trabalhar para o povo. Se tivesse que votar um projeto um dia depois, que o vereador passasse a madrugada lendo o projeto de lei para poder votar. Com certeza. E aí eles leem o projeto e dizem assim, não tivemos tempo de ler, não tivemos tempo de estudar, então eu vou abster meu voto. E outra, né? Quando um vereador é eleito, ele tem que montar uma equipe técnica. Eu não posso contratar, eu fui um vereador eleito, eu preciso de um assessor. Como tem alguns casos ali em Criciúma, 1 ou 2, né? Tem alguns que dispensam uma assessoria. Mas São dois, né? Pode escolher 2. Pô, tu vai escolher pessoas que vão simplesmente se dedicar muito na leitura, na abstração. Eu não tenho tempo para ler todo o projeto. Meu assessor vai ler, vai montar um escopo, eu vou conhecer a estrutura. Tem que ter tempo para ler um projeto. Mas tem que dar um jeito. Tem quantas sessões? 30 por semana? Deve ter 2, 3, né? Então, pelo amor de Deus. Abster do voto. E o sindicato, covardia. eu quero dar o parabéns pro sindicato, que eles estavam batendo palma para vereador que teve abstenção de voto. O CISERP, no caso. CISERP, Sei né? lá, aquela Acho que maluca lá que fica gritando da educação. é. CISERP. Como que é o nome dela? Não sei, vou dar uma olhada Ela aqui. se candidatou pra vereadora até. Eu não... Que ela foi contra o Salvaro ter cortado o... Até isso eu quero conversar agora. Porque o Salvaro, ele cortou o Salvaro cortou a... Ó, temos um comentário feriado. aqui, ó. Isso, depois a gente vai falar um O pouquinho, aumento né? do Salvaro. O que ele diz? Ó, o Edson Freta, ele diz que o aumento do salário é um absurdo e o funcionário público congelado o salário. É verdade. Nós temos uma série de congelamentos, enquanto o nosso prefeito tem um aumento substancial, né? O salário anterior rondava, muito possivelmente, então, 16 mil reais, Jorge, se foi para 24. É Não dá pra complicado. fazer nada, Juscelia né? Vargas, o nome da presidente do Célia CISERP. Vargas. Então, ela fez um vídeo, eu assisti um vídeo dela no Facebook, dela falando sobre que o Salvaro cortou o feriado do carnaval, que cortou alguns pontos facultativos. Gente, eu vou concordar com o Salvaro. Nesse momento, sabe por que eu concordo? A gente não tem tempo pra perder esse ano, principalmente educação, Lucas. Com o carnaval... Não, primeiro que a escola começa depois do feriado do carnaval. Por isso que eu não tenho que o sindicato da educação querer bater de frente. Eu acho, começa Jorge, depois. eu acho que talvez o grande questionamento é juntar o dia do trabalho com o dia dos professores e juntar isso, aquilo, Lucas, outro. Não tem que ser comemorado o dia de servidor, não tem que ser comemorado o dia do trabalhador, é puxar a manga e trabalhar porque a gente tem que correr contra o tempo. Esse ano é um ano diferente. Esse sim é um ano diferente. O ano passado foi um ano quase perdido. Né? Não. Esse é o ano diferente. Mas a gente tem que correr contra o tempo urgentemente. Sim. E aí dizer assim, não, porque o carnaval a gente tem que refletir na cultura. A gente tem que refletir, saber se o aluno tá lendo e escrevendo. Esse ano, na realidade, nós não temos clima nenhum para carnaval ou ideia do tipo, né? Essa não é uma questão ler o projeto. A abstenção é um jeito de fugir da responsabilidade do Isso. voto. Agora porque não saíram do plenário. A ideia de sair do plenário é realmente abandonar a sessão, né, que o Ricardo coloca. Nós temos já questões de abandono seguidos, né? Mas sim, eu concordo plenamente. Isso é fugir do voto. Agora, se abster... eu me abstenho dessa decisão. Mas não que dar isso? quórum, Eu não... entendi. Exatamente. Abandono. Poderiam ter saído do plenário. Isso. Não daria quórum. E ponto. Isso, o abandono de sessão é aquela ideia, não concordo e não vou participar dessa patifaria. Se for assim o caso, né? Só que aí, os vereadores novos, o que caiu na laia do Salvaro votou a favor. Os que estão indo contra o Salvaro, que não tem experiência nenhuma para fazer uma votação, começou em primeira sessão, primeira votação, se abstendo, é covardia. Isso o pai tá entendendo o que eu tô dizendo. É covardia. Eu tenho certeza, pai, que se tu tivesse lá na sessão, eu queria ver se tu fosse se abster. Tu não ia. Tu não ia conseguir. Jorge, quem
compreende e lê o projeto com toda a convicção e com o tempo, provavelmente não vai se abster, né? Vai dar o voto. Pode ser favorável, tem todo o direito de ser favorável. O problema nosso é... Eu tava questionando por que o Juarez de Jesus Sim. foi a favor deste projeto. Me surpreende muito. É. Eu fiquei bastante decepcionado, porque fiquei pensando a raiz nisso. do voto dele é próximo do bairro Brasília. Deixa eu ver, a raiz do voto dele é um bairro carente, tá? É um bairro carente. Eu vou até dar uma olhada. Enfim. Mas eu fiquei surpreendido com alguns votos ali. O pastor Jair, eu estava esperando mesmo uma... Ana Maria, bairro Ana Maria é a raiz do voto. É um bairro bastante populoso, com bastante necessidades sociais. E pessoas vão perguntar, o que isso tem a ver com a previdência do município? Tudo a ver, gente. Nesses locais exatos é que nós devemos ter mais parques, nós devemos ter escolas fortes, escolas bem preparadas. Não sei, eu acho que está jogando contra o servidor e isentando a prefeitura de várias responsabilidades. Pode ser. Mas assim, vota sim ou não. Ou sim sai. Ou não. Mas esse negócio de ficar de abstinência... já encerrei uma sessão assim. Então... Acredito. Isso aqui que ele tá falando, tenho certeza que ele fez isso. Sim, com certeza. Sim, e deveria mesmo. E se tivesse hoje, e se na semana passada tivesse lá, provavelmente faria o mesmo. Porque assim, ok, tem o direito de se abster, mas assim, vocês têm ideia, o pessoal tá tendo ideia, o que o Salvador vai aproveitar agora de situações, sabendo que o povo não tem peito pra encarar? Não, se ele sabe que os representantes em um projeto tão importante, ao invés de ninguém tá julgando o voto do sim ou do não. Não, eu tô. Eu tô julgando a covardia da abstenção. Também. Depois a gente analisa. Eu considero que a proposta apresentada pelo município é uma covardia com o servidor. Beleza, tudo bem, isso é um julgamento pessoal. Agora, a ideia de um vereador sentar a sua bundinha ali e se abster, não tem como, né, Jorge? Lucas. Não, então, né? Vota sim ou não. Ou não, ou sai da abstenção. Ou sai da sessão. Ou sai da sessão. Pai falou então. algo que eu nem tinha parado pra pensar. Sim, mas já aconteceram várias vezes. É verdade. Nós tivemos vários episódios aí, pô. A gente tem uma notícia agora pra dar, que é sobre as atividades dentro e fora da escola. E a Unicef divulgou uma pesquisa que foi realizada em outubro. 5,5 milhões de estudantes no Brasil estavam sem atividades no ano de 2020. Vamos ouvir. Chegou a 5 milhões e meio o número de crianças e adolescentes que estavam sem atividades escolares ou fora da escola em outubro do ano passado no Brasil. É o que aponta uma pesquisa do Unicef e do Instituto Claro, divulgada nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Segundo o estudo, a pandemia da Covid-19 agravou as desigualdades que afetam estudantes vulneráveis e se refletem na reprovação, distorção idade-série e abandono escolar. Entre os mais afetados, de acordo com o levantamento, estão os meninos, negros, indígenas, estudantes com deficiência e moradores de áreas rurais ou das regiões norte e nordeste do país. Os dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE apontam que cerca de 1.400.000 alunos de 6 a 17 anos não participaram de aulas presenciais ou remotas em outubro do ano passado. Além disso, daqueles que declararam ter frequentado as aulas, mesmo que remotamente, 4.100.000 disseram que não tiveram acesso às atividades escolares, totalizando 5 milhões e meio de estudantes. Reportagem... Lucas, 5,5 milhões de crianças e adolescentes que estavam sem atividades escolares é muita coisa. É bastante. Né? Claro, foi divulgado lá pelo Instituto Claro, né? Foi quinta-feira agora, foi divulgado isso lá no Rio de Janeiro. Mas é uma pesquisa realizada em âmbito nacional. Então, quando um secretário de educação vier falar e um ministro de educação vier dizer que estamos tendo educação, como diretores escolares, como coordenadores regionais de educação, você que é pai, você que é mãe, se atente, 5,5 milhões de estudantes estavam sem atividade no Brasil. Não é para todos, né, Jorge? Lucas, não é para pensa, todos. 5,5 milhões é um atraso. Jorge, a gente não precisa nem Lembra que muito semana longe. passada a gente falou daquele atraso de 4? Um ano perdido é um atraso de 4? Para essas pessoas vai ser 10 anos, então. Isso é a vida escolar praticamente toda. Não, Jorge, eu tenho uma certeza. Pessoas que estavam no primeiro ano do ensino médio, já com um determinado atraso,
né, um retardo seriano, do segundo ano, principalmente quem está no ensino médio e no 9º ano. Vai ter muita gente que nunca mais volta para a escola. E aí tem um ponto que eu vou entrar agora, que os diretores odeiam quando eu falo. Jorge Polêmico, é o quadro. Pode mandar. Eles odeiam ouvir isso. A história da frequência. Sabe? Frequência. O aluno está está frequentando as aulas remotas. Só que essa pesquisa apontou que 4,12 milhões que disseram que estavam frequentando as aulas não tinham acesso às atividades escolares. Então nós temos praticamente 10 milhões nesse bolo. Nesse bolo todo. Então esse papo aí, de que o aluno estava frequentando, de que botar a frequência e mandar para Florianópolis, os alunos dessa escola estão frequentando. É tudo muito bonito. Por isso que eu falei o ano inteiro, ano passado, e repito, estávamos tendo uma educação de fingimento, professor ensinando o que ensina, professor recebendo seu salário indo ter férias, porque ele achava que estava de férias, ou seja, estava indo para a praia durante o ano. No inverno ia lá tomar um cafezinho na serra. A gente via nas redes sociais. E aí os diretores falam, não, estamos tendo educação, mas é de forma remota. Mas uma pesquisa aponta que 4,12 milhões que estavam frequentando não estavam tendo acesso às atividades escolares. Jorge. E a responsabilidade disso tudo não vem dizer que é só... Não é pai, não é mãe, é de diretores escolares, é de professores escolares, porque são eles que assinaram que seriam responsáveis pela educação de alguém. Porque está lá escrito como que é? O Código da União da Educação, que aí o Estado é responsável. Tá na LDB. A Constituição. A Constituição de 88. Isso. Nossa, te deu um branco agora. Deu um branco. A Constituição de 88. Aquele livrinho. A Constituição de 88 está na LDB. Me deu um branco agora, viajei. Enfim, mas aí não vem responsabilizar que o aluno é preguiçoso apenas, não vem responsabilizar que apenas são os pais que não estão dando conta do recado. Não, é um conjunto como um todo, né, Jorge? E um detalhe como um todo? Como um todo no sentido assim, Lucas, são partes separadas que formam um conjunto de um todo. Conjunto, é isso que eu me expresso. Não, conjunto não é. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas é teu achismo, não é o que a pesquisa mostra. Não, sabe por quê? Porque nós temos 57 milhões de alunos na educação básica. Eu fui até pesquisar para ter certeza. Nós temos aí, então, 10% dizendo que realmente não participou de nada, não acessou nada. São 5,5, né? Só que daí nós tivemos mais 4,12, ou seja, mais 5%, aliás, mais 10%, basicamente de 8 a 10%, dizendo que mesmo acessando, não queriam participar. Agora tu encontrou alguma pesquisa de escola privatizada com esse problema? Aí é que está. Quando você parte para o âmbito privado, os problemas diminuem. Por quê? O poder aquisitivo dos alunos, o grau de instrução, o poder e a dimensão da educação é diferente. Então resolve privatizando escolas. Aí é que está, ou dando muito mais qualidade. Esse momento da pandemia mostrou, escancarou, Jorge. Privatiza escancarou que nós temos isso, partes da educação. Eu vou citar um exemplo de parte da educação que é privatizada. A ideia do livro didático. O governo compra, ele não produz livro didático. As editoras oferecem. Dá certo? Que nem foi usado, né? Ó, Enem Digital Amamos o Enem Digital. Qual é a sua opinião, Jorge, sobre o Enem Digital? Primeiro que o Enem presencial já foi uma palhaçada. Eu trabalhei no Enem, foi uma palhaçada. O Enem tá contratando péssimos colaboradores, coordenadores. Foi um absurdo! Péssimos coordenadores. As provas tiveram questões anuladas. Tiveram questões que foram anuladas. Anulação, já na primeira... Nós tivemos a divulgação do gabarito? Já foi divulgado. O INEP já divulgou o gabarito. O Enem presencial foi palhaçada porque foi muita injustiça. A gente vai falar sobre isso porque teve um senador que está chamando o seu ministro de Educação para conversar de perto sobre o assunto, tá? Mas vai ser amanhã o Enem Digital. Amanhã. Dia 31, tá? Dia 31 é Enem Digital. Só que o Enem Digital não vai ser na sua casa, é presencial. Não. É digital, mas não quer dizer que não haja deslocamento, né? E o candidato deve levar caneta preta para algo que é digital, ok. Então amanhã vai ser o Enem.
Eu tô assim, e a reaplicação é dia 23 e 24 de fevereiro. Eu tô assim, super... decepcionado que fala, não sei, horrorizado, porque a forma como foi organizado o Enem foi uma forma tão injusta que eu quero ver o povo de esquerda dizer que a gente teve injustiças durante o ano de 2020 com a educação. Injustiça foi que permitiram acontecer o Enem. Jorge, vamos colocar, hein? Como houve uma queda, isso nós temos que colocar a pratos limpos, do Enem desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. A desorganização do Enem de 2019 e do Enem de 2020 tem muito a ver com a ausência de comando de um projeto nacional para a educação. Pô, mas as trocas de ministros constantes. Não, Lucas, é porque professores não são concursados, escolas particulares, não trabalhou, dançou. Exatamente. Também. Porque assim, um professor efetivo que tem estabilidade, ele às vezes ele decide se ele quer trabalhar ou não. Ele pode ficar muito acomodado, eu concordo com isso. Ele pode. Jorge, dificilmente nós não encontramos colegas acomodados. E ele decide, e principalmente ano passado, muitos professores decidiam se eles iam querer trabalhar ou não. Sim. Hoje eu não vou fazer. Eu nem vou entrar muito em detalhes, por isso que eu concordo. Escola particular, e deveria vir, quer fazer concurso, quer efetivar, interessante. Muda o estilo. Sim. Por que tem que ter permanência e de estabilidade que não pode ir pra rua? Ou porque esses professores não podem ser testados com avaliações rotineiras? Não, estágio probatório é muito pouco. Não, o estágio probatório, eu não coloco o estágio probatório, eu digo assim, Jorge, ó, é um processo de reciclagem um pouquinho maior. É como o Ricardo colocou, eu acho assim, ó, não dá para jogar tudo para os professores, porque as gestões na educação, sejam por parte de diretores, secretários e o próprio ministério, é muito desorganizado, é muita bagunça. E também nós temos profissionais que, ao contrário do que a gente mostrou em quadros anteriores, que na Finlândia ser professor é uma coisa muito concorrida. Nossa, é uma coisa assim que é 1 para cada 10 vai ser selecionado. No Brasil tá tudo muito fácil, ser efetiva, tu pode ficar... As pessoas acham que quando entra no sistema estatutário, isso eu vou falar, elas acham que elas estão estabilizadas. Mas a gente não pode cair na armadilha de que quando tu entra num sistema desse, a chance de se acomodar é 99,9%. Verdade. O sistema, né, colabora para isso. Você se sente preso porque ali dentro você não tem para onde crescer, é aquilo ali, o resto da sua vida. Não tem para onde sair, né? Verdade. Ou você sai do concurso. É verdade. Né? Então, pode mudar, pode alterar. Altera. Faz aí concurso público. Eu não sou contra concurso público. Tem que ter. Faz concurso público, mas altera essas leis de estatutário. Por exemplo, por que tem que ter estabilidade? É verdade, porque, ó, detalhes. Aonde que tá escrito que a estabilidade ou a não estabilidade? Pelo contrário, isso faz o funcionário trabalhar muito menos. Sim, com certeza. Nós temos bons exemplos do que é ser servidor público. Por exemplo, no Butantan, nós temos ali, são servidores públicos. Dá uma olhada em outros países como funciona o serviço público. Aí é que está. Na educação me parece que é tudo muito jogado. Por isso que eu concordo. Assim, ó, na fala do Ricardo e na tua, tem muita verdade que... Quando a gente fala assim, é bom ter estabilidade, é interessante ter estabilidade para desenvolver um trabalho, mas sem nenhuma cobrança? Sem nenhuma cobrança, sem nenhum... Professor que precisa ser cobrado para trabalhar já começa por aí. É complicado. Professor que tem que ser cobrado para dar aula já é um problema. Deixa eu ver o que o Ricardo comenta. Tem bagunça em área que deveria ser exemplo. E outra, estamos mudando uma educação com raízes... esquerdistas. Eu acho que ele quis dizer, né? Estamos mudando... Infelizmente, isso aí eu vou concordar. A educação que nós estamos tendo hoje, né, que temos há muitos anos, ela é enraizada no sistema político esquerdista. Se você olhar as universidades públicas, federais, escolas, a grande maioria de professores são esquerdistas. Isso aí já foi feito pesquisas. Muitos filósofos que falam sobre educação tiveram que dar o braço a torcer. Eu estava vendo até o Luiz Felipe Pondé falando sobre esse assunto. Exatamente. Não tem como a gente fechar os olhos e dizer assim, não, os profissionais da educação, a grande maioria é de direita. Mentira. A grande maioria é esquerdista. Isso eu não sou nem contra nem a favor.
Mas essa raiz esquerdista pode ser alterada. Não necessariamente tem que ser apenas esquerdista. Sai um pouco. Que não seja alterada para essa bagunça que seja feita no Porque essa raiz ministério, por esquerdista, exemplo. olha o que criou na educação. Eu tenho sérias divergências. Eu acho que nem é a questão político-partidária. Sempre é questão política no Eu acho Brasil. que não. Principalmente na pasta educacional. Eu acho assim, ó, nós tivemos já bons ministros da educação que não eram sequer professores, eram bons gestores, né? Eu acho que a educação ainda não, nós não temos talvez o problema com falta ou ausências de investimentos ou recursos, mas a diluição e toda a distribuição e a ideia de um projeto educacional nunca teve. Nunca teve nem no regime militar, nunca teve nas fases mais recentes, porque de vez em quando nós tínhamos cursos técnicos na escola, depois tiraram. Aí depois um ensino crítico integral, tiraram. Aí depois um novo ensino médio vem com uma proposta, mas já tem divergências. Sabe, essa ausência de um projeto educacional. Quando a gente pega a Finlândia, a Bélgica, a Alemanha, o Canadá, eles seguem aquele projeto por 20, 30, 40 anos. Projetos que apresentam bons resultados, independente de quem está no poder. Só que uma escola particular que faz um projeto e cria e cresce. Por que a parte esquerda nunca fez? Porque, por exemplo, na França nós temos um dos melhores... França não, Brasil. Não é, mas um exemplo. Na França nós tivemos vários governantes de esquerda, inclusive o atual, e a educação é uma das mais elogiadas do mundo. E por que no Brasil não é? Porque o Brasil é uma bagunça. E o Brasil é uma bagunça... Quanto ficou no poder? 20 anos. E a direita ficou quase 40. Mas com em 20 regime... anos eles conseguiram piorar a educação. Eu não sei se porque piorou. Porque a pasta da educação, quando foi entregue pro Bolsonaro, ela já estava terrível, Lucas. Mas ela ficou muito pior. Eu não tô julgando se é melhor esquerda ou direita. Sim, eu entendo. Não tô falando, por exemplo, que... Também não tô dizendo qual que é melhor. Eu não tô dizendo que a realidade da educação... é horrível há muito tempo no Brasil. É horrível há muito tempo. Há mais de 120 anos. Então as raízes esquerdistas não é o que vai solucionar. Não, e nem as raízes extremas direita. Só que é o projeto nacional. Esse é o grande problema da educação. Porque ou é tua esquerda ou direita. E dentro das escolas é assim. Isso é um problema. Jorge, eu sou favorável que professores não assumam cargos diretivos. Na minha concepção, quem deveria ser um diretor? Um administrador. Eu sou contra a votação para diretor, né? Eleição de diretor, eu sou contra. Eu acho que um administrador, que existe esse cargo, só que com outras atribuições, ele deveria ser o administrador escolar. Ele vai cuidar da gestão escolar. Porque ele não precisa ser necessariamente um professor. Ele vai cuidar de que a escola tivesse mais autonomia também, né? Mas, matrículas na educação básica caíram 1,2% no Brasil em relação a 2019. Perigoso. Nós tivemos aí matrículas, uma queda. Vamos ouvir. O número de matrículas na educação básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e médio, em 2020 caiu 1,2% no Brasil, quando comparado ao ano anterior. Os dados são do Censo da Educação Básica 2020, divulgado nesta sexta-feira pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A maioria das matrículas era na rede municipal. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, esclareceu que o censo serve para a elaboração de políticas educacionais. O censo é estatística oficial do Brasil para fins educacionais. A partir do censo, diversas políticas públicas são formuladas e ele também serve de referência para várias políticas públicas, para o Programa Nacional do Livro Didático, entre outros. Essa primeira etapa do Censo Escolar 2020 foi realizada até o dia 11 de março, portanto, antes da pandemia. A segunda vai começar no dia 22 de fevereiro. A fase já concluída do levantamento revelou que as matrículas na educação infantil apresentaram um decréscimo de 1,6% de 2019 para 2020. A queda foi ocasionada principalmente por uma redução de mais de 176 mil matrículas nas escolas particulares. Porém, a rede pública de ensino apresentou crescimento de mais de 33 mil alunos. O diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, Carlos Moreno, detalhou quantas crianças ainda estão fora da escola e quais as idades que mais preocupam. 1,5 milhão de estudantes ainda não frequentam a escola de 4 a 17 anos, que é um desafio, né, nos extremos aí dessas faixas de idade, é que nós temos o desafio de, um lado, o acesso de 4 a 5 e identificar os motivos e combater as situações que levam à saída da escola das crianças a partir de 14 anos de idade.
O censo mostrou ainda que já no ensino médio e profissional, o número de matrículas aumentou 1,1% em 2020 em relação ao ano anterior. E na educação de jovens e adultos, houve uma redução de 8,3% quando comparado ao ano de 2019. Quanto à comparação dos dados do ano passado com 2016, em 2020, no ensino fundamental, foram registradas quase 27 milhões de matrículas, número 3,5% menor do que em 2016. A queda no número de matrículas foi maior nos anos iniciais do que nos anos finais dessa etapa educacional. Em 2020, o Brasil possuía quase 180 mil escolas, mais de 2 milhões de professores e mais de 188 mil diretores. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayane. Direto da Rádio Nacional lá de Brasília, eles constataram que 1,5 milhões estão fora da escola. Agora eu queria saber onde que está esse conselho tutelar tão bem visto aí, pela... Que às vezes pega no pé de situações que não tem nenhum cabimento, pega no né? pé de situações de algumas... pega no pé porque é uma ação. De algumas situações mais onde que era para chamar atenção, né? Não vai porque tem 1,5 milhões de crianças na rua. Na rua mesmo, porque não estão dentro da sala de aula. 33 mil alunos, mas também se matricularam. Lembra que a gente falou que ia acontecer? Muitos alunos saindo da rede particular e indo para a pública? Uhum. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É o que tá acontecendo. Essas matrículas vazadas, né, que a gente chama. No tempo da... Vamos ler aqui um comentário. Uhum. Deve ser um comentário bem neutro do pai, eu imagino. Ah, com certeza. No tempo da ditadura, a educação era um complemento da formação do cidadão. Ou seja, os pais educavam. Hoje tiraram o poder dos pais. Quem que fez isso? Quem incentivou? Quem acha lindo o baile funk? Quem adora exposição de arte grotesca? O regime esquerdista fez isso. Na verdade, é uma questão mais de liberdade e questão de gostos pessoais. O regime esquerdista fez isso. Ponto. Mas, Jorge, quem tirou a autonomia dos pais? Não, os pais se tiraram, né? Mudou muito a ideia da família no Brasil. Não pode encostar no filho, né? Aí, não é que os pais se tiraram, foi muito tirado. Porque tu não pode isso, não pode aquilo, mercado não pode aquilo. De trabalho, tirou a autonomia dos pais. Escolas como depósito. E tu não pode encostar o dedo no filho. Não pode. Tu tá agredindo. Aí o conselho vem. Aí o conselho tutelar aparece. Mas eu vou concordar que a gente saiu de um regime, que é aquele regime ditatorial, de ditadura, e saiu para um regime libertinário, que é o esquerdista. Confundir liberdade com libertinagem é complicado, né? Eu digo no sentido de não tô falando de liberdade, tô falando de libertinagem mesmo. Não, eu digo, muita gente confunde, nós temos liberdade, vou sair nu no meio da rua, né? Eu não tô falando aqui de liberdade, todo cidadão tem, mas a gente saiu desse regime de ditadura e a esquerda levou para um regime, não é o regime que eu tô falando aqui, é aquele que as pessoas dizem que te incentiva a pensar, que você tem liberdade própria. Não, eu tô dizendo que é um regime que as pessoas podem fazer o que quiser, sem responsabilidade com o próximo. É isso que a raiz esquerdista também criou. Ou seja, querendo ou não, a gente sai de um regime entrando em outro. São profundas mudanças. A gente sai de um regime, de um tipo de ditadura, de que tudo não pode, para entrar da ditadura, tudo pode. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo aí. Isso. Né, que é importante. Ô Lucas, antes de ir para escolas da região, um assunto que está sendo muito comentado entre educadores são os pronomes neutros. Isso é verdade. Né? Os pronomes, aquela linguagem neutra. A deputada Ana Campagnolo, ela fala algo sobre o assunto. Vamos ouvir uma partezinha, só uma palhinha, depois você procura no YouTube que tem a fala. Vários outros, reclamando que ela tem viajado pelos municípios, tem feito visitas de cortesia, mas não tem apresentado resultados efetivos. E nós, entre os vários assuntos que foram tratados aí na Assembleia, na sessão ordinária, trouxemos o nosso projeto de lei 0357.5 de 2020. Você deve ter acompanhado recentes polêmicas acerca do pronome neutro. E se você é do meio conservador e já está há algum tempo acompanhando os nossos grandes expoentes, os grandes teóricos do movimento conservador de hoje em dia, você conhece o psiquiatra, o psicólogo, o professor Jordan Peterson. O Jordan Peterson é um professor universitário que ficou extremamente famoso, conhecido no mundo todo, depois de ter se negado a usar os pronomes neutros no Canadá, após a aprovação da lei C-16. E vocês têm visto que esse assunto chegou aqui também. É um assunto bem antigo, se for encontrado na literatura
feminista. A feminista Monique Wittig há muito tempo já fala que a luta feminista começa pelo controle da linguagem e já há muito tempo sugeria esses pronomes neutros a fim de propagar as ideias de ideologia de gênero ou do feminismo radical, ou seja, do feminismo em si. Enfim, esses assuntos que chegaram agora ao nosso país, ao nosso estado, estão agora também nas atas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós apresentamos este projeto de lei visando proteger o direito dos estudantes catarinenses a uma educação da língua portuguesa de acordo com a norma culta. E para você saber um pouquinho mais sobre esse projeto de lei que nós apresentamos aqui na LESC, assista o meu pronunciamento de hoje na sessão ordinária. Eu vou começar meu pronunciamento com um vídeo, Bom, aí tá um trecho, se você quiser assistir depois no YouTube, no canal da LESC, você vai conseguir ver a sessão, como que surgiu, e o que a deputada falou um pouquinho mais sobre esse projeto de lei, é o 35, sobe ali, é o projeto, é aqui embaixo, Lucas, é o projeto de lei 357/2020, que ali fala da linguagem que eles estavam falando, do não binário, aqueles pronomes neutros. Eu vou ser muito sincero agora, eu não queria dar opinião, mas dentro de uma sala de aula, por favor, ensina a língua portuguesa culta. Porque já todos e alunos já pensou. Porque, assim, já sem o pronome neutro, enquanto não utilizava, cada um que sai da escola não sabendo português, aí quer ensinar um pronome neutro. Há muito tempo. E aí uma pessoa falou algo que eu refleti. Quer ensinar pronome neutro como obrigatório, mas Libras não é obrigatório? É complicado isso. Ou seja, então, o surdo é excluído. Então, assim, quais são as prioridades mesmo da educação? Como não ser binário com surdos? Tem isso? Não é? Como é eu não vou entrar nesse assunto hoje. É muito pra minha cabeça. O Ricardo falou, não, a votação do Estatuto do Menor e Adolescente foi quem criou. Tem esse lado. Na verdade, o ECA foi criado ainda na década de 90, né? O ECA é uma... Não era o PT que tava, né? Não, na verdade era o Fernando Collor / Itamar, né? Ou seja, foi a transição, já veio então foi... Não, mas quem levou a... Não, Sarney... Não, mas o ECA teve alteração. Mas normal. Isso... Mas quem que alterou ali os termos? Não, todos os governantes alteraram. Porque, na verdade... Não, pera, para tudo. Essa ideia de que todo mundo alterou, todos os governantes... Não. Porque foi feita votação e a maioria ganhou. Sim. E a maioria que votou e ganhou foi PT, ponto. Não, Jorge. Não, aí é perseguição. Sai. Não, foi. Para, rapaz. Lucas, sai, ô Bolsonaro. Não. Bolsonaro, sai daqui. Eu não sou bolsonarista. Mas a grande... Isso acontece. Lucas, não, mas quem apoia o Bolsonaro hoje, se for uma grande maioria e for um projeto a favor do Bolsonaro e a grande maioria ganhar, a gente vai dizer que foi o Congresso que aprovou. Não foi aqueles ali que aprovaram. Mas na mesma, as medidas do ECA que foram aprovados, ok, foi um grupo. Mas a grande maioria era do partido. Assim como aconteceu, a Câmara Legislativa aprovou a reforma administrativa. Isso não é nem uma questão de ideologia, mas sim ideológica, não no sentido de esquerda e direita. Recebeu porque a maioria o partido do Salvador, que o compõe, todos os vereadores votaram a favor. Mas tá escrito como lá, a Câmara Legislativa que aprovou o projeto de lei de Salvador. Pra gente não dar nenhuma informação equivocada, realmente, o ECA ele tem 30 anos, então é de 1990. É de 90. Então é Fernando Collor de Mello, estava correto. Mas, claro que a gente sabe que isso já vem, né, desde antigamente com José Sarney. Mas enfim, passando pelo Collor. Vamos falar um pouquinho das escolas da nossa região. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar um pouco das escolas. A gente toda semana traz aqui uma escola diferente. Falar um pouquinho das escolas aqui, da onde nós moramos. E hoje é de que cidade a escola, Lucas? Içara. Voltamos a Içara falar. Semana passada foi Içara, né? Semana passada não. Semana passada. Foi o Sedup. Da Nara. Foi o Sedup. O Sedup? Sedup antes foi o Irmã de Viges. O primeiro do ano. Qual que é a escola de hoje, Lucas? Nós vamos conhecer hoje a segunda maior escola que possui somente ensino médio aqui no sul do estado. Nós temos várias escolas que possuem fundamental e médio, com isso tem um grande acréscimo no número de alunos, né? Mas realmente nós temos aqui uma escola que só tem ensino médio, situada na Içara e que mudou de nome. Tinha o nome de um militar que era bastante odiado ali pela população, Antônio João. Mas a gente vai conhecer essa história agora. Vamos lá, então. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer a história da Escola de Educação Básica Professora Salete Scott dos Santos. Primeira escola do distrito de Içara,
funcionava em 2 casas de madeira, no centro da cidade, e possuía apenas 3 turmas. Em virtude do aumento no número de alunos, em 14 de novembro de 46, o Interventor Federal de Santa Catarina, denominado UDUDEC, atendendo o pedido dos moradores, assinou o documento criando o Grupo Escolar Antônio João, na Vila de Içara, através do Decreto 3.656, do ano de 1946. Segundo o historiador Fernandes, a primeira escola funcionou na Escola Coronel Marcos Rovares, esquina com a Rua Duque de Caxias, e a segunda escola funcionou na Rua Duque de Caxias, em frente ao atual prédio da escola. Segundo o histórico da escola, o deputado Joaquim Ramos foi ao Rio de Janeiro, antiga capital federal, com o objetivo de conseguir verba complementar para a moradia dos diretores, junto ao prédio da escola. Em 1950, o deputado e também prefeito de Criciúma, Ado Caldas Faraco, enviou ao senhor José Cardoso, intendente distrital de Içara, a ordem de serviço que deu início à construção do prédio da escola. Em 1952, a escola ainda funcionava em 2 salas de madeira. Em 59, começou a funcionar o curso normal regional, Cardeal Dom Jaime Barros Câmara, anexo ao Grupo Escolar Antônio João. Para que o curso normal regional fosse transformado em ginásio normal, era um pré-requisito exigido por lei que as professoras tivessem um curso de aperfeiçoamento para professores de ginásio normal. Em 1971, o grupo escolar e o ginásio normal foram transformados em Escola Básica Antônio João, através do Decreto 10.487. Havendo posteriormente o reconhecimento da escola como estabelecimento de ensino de primeiro grau por meio de uma portaria datada do ano de 81. Em 85, a mesma portaria autorizou o funcionamento do curso de magistério primeiro grau, primeira a quarta série e curso de segundo grau. Esta mesma portaria transforma a escola básica em Colégio Estadual Antônio João. Em 86, autorizou o funcionamento do curso de educação pré-escolar. E no ano seguinte, o funcionamento do curso técnico em contabilidade. Em 93, autoriza e reconhece o funcionamento do ensino médio na escola. No ano 2000, houve novamente mudança na denominação da escola, passando a chamar-se Escola de Educação Básica Antônio João. A comunidade desejava mudar o nome da escola e homenagear alguém que estivesse envolvido com a educação, e com a cidade, é claro. Pois, segundo documentos de pesquisa e fontes do Exército, o patrônio Antônio João Ribeiro tinha sido militar cruel e insolente, e não possuía nenhuma ligação com a educação nem a cidade de Içara. Nesse sentido, a partir de 2002, a escola passou a chamar-se Escola de Educação Básica Salete Scott dos Santos, em homenagem a esta professora içarense que lecionou muitos anos nesse educandário e mesmo depois de aposentada continuou trabalhando pela educação. No ano de 2008 a escola passou pela segunda reforma geral e foi construído um ginásio de esportes. Esse é o histórico da escola Professora Salete Scott dos Santos, no município de Içara. Ok, esse então foi a história do escolas da nossa região. Lucas, não sei se você está por dentro da última notícia, mas o senador Alessandro Vieira, ele convocou o ministro da Educação para esclarecer as falhas que ocorreram no Enem, né? Vamos ouvir a matéria depois. São poucas falhas, né, Jorge? Mesmo após diversas manifestações pelo adiamento do Enem 2020, as provas aconteceram presenciais nos dias 17 e 24 de janeiro, em meio a problemas de logística e planejamento. A edição registrou o maior índice de abstenção da história, com 51,5% no primeiro dia de prova e 55,33% no segundo. Além disso, houve relatos de salas lotadas, apesar das recomendações de distanciamento, e de estudantes impedidos de fazerem as provas devido à lotação da capacidade das salas. Por essa razão, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou requerimento que solicita esclarecimentos ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre as falhas e adversidades ocorridas na aplicação do exame.
O senador declarou que o MEC precisa avaliar as implicações decorrentes da grande taxa de abstenção e avaliar alternativas para mitigar os prejuízos. Além disso, Alessandro Vieira também chamou a atenção para a desigualdade educacional amplificada pela pandemia e que pode aumentar ainda mais após essas falhas no Enem 2020. A convocação do ministro da Educação é indispensável para que ele esclareça pontos que ficaram nebulosos da aplicação do Enem. Tanto a questão de falhas na aplicação em si, especialmente a questão da segurança sanitária, como também a questão da abstenção muito acima da média. É preciso saber com clareza o que o governo pretende fazer para incluir esses jovens, que não podem ficar afastados do mercado de trabalho e do acesso ao nível superior. Os candidatos que foram diagnosticados com Covid-19 na data da prova ou que se sentiram prejudicados por problemas logísticos poderão solicitar a reaplicação do exame. O pedido pode ser feito pela página do participante no site enem.inep.gov.br/participante. Os casos serão julgados individualmente pelo INEP e o resultado será divulgado no dia 12 de fevereiro, também na página do participante. A reaplicação será realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data da aplicação do Enem para pessoas privadas de liberdade. Com os... Primeiro ponto... Ô Jorge, uma pergunta. Quantos Enems vai ter esse ano? Porque normalmente tinha uns 2, Eu acho que o pior Enem de todos é o que tá acontecendo. Meu pai amado, rapaz. Tem Enem digital, o Enem agora, o Enem da privação da liberdade, que é normal. A reaplicação e vai ter outra reaplicação, porque a primeira reaplicação foi para aquelas pessoas que chegaram e as salas estavam lotadas. Em resumo, que confusão, hein? Olha só, cara. A gente sabe assim que as pessoas têm sonho lá de fazer o Enem porque quer estudar medicina, quer fazer essa faculdade dos seus sonhos, quer conseguir uma boa faculdade. Normal, né? Normal. Né? Quem que não quer? Mas a gente tem que entender também que o ano, ele não está favorecendo o trabalho, a educação. Tem que compreender um pouco também, Lucas. As pessoas têm que saber, né, que não era um bom momento pro Enem, muita gente ficou de fora, foi muita gente injustiçada, porque ter o controle disso tudo não é fácil, não, né? Por isso que aconteceu e está acontecendo. E aí o seu ministro da Educação vai ser chamado para conversar de perto sobre esse assunto. O que nós temos aí hoje no Educadores do Brasil? Bom, Jorge, hoje vamos conhecer Ernesto Carneiro. É um educador muito mais voltado aos princípios do Império e da República. Então eu fui buscar alguém muito antigo. Ou seja, alguém que faleceu em 1920. Ele faleceu em 1920. Vamos ouvir. Então vamos ouvir. Educadores do Brasil. Hoje vamos conhecer a história de Ernesto Carneiro Ribeiro. Foi um médico, professor, linguista e educador brasileiro. Conhecido entre os historiadores brasileiros, por exemplo, pela polêmica mantida com Rui Barbosa, seu ex-aluno, acerca da revisão ortográfica do Código Civil Brasileiro. Nasceu na ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos, onde aprendeu os primeiros fundamentos educacionais. Mudou-se para a capital, onde estudou humanidades, preparatórios para a Faculdade de Medicina na Bahia, onde se diplomou em 1864, recebendo o título de Barão de Vila Nova devido a pesquisas na área de biomedicina. Já como estudante, dedica-se ao magistério, sobretudo no ginásio baiano, de Abílio César Borges, educador já consagrado. Em 1874, fundou o Colégio da Bahia, com financiamento do Império Brasileiro, que durou até 1883. No ano seguinte, fundou um colégio com seu nome. Participou quando proclamada a República como mentor devido a enganos na tal de proclamação. Segundo o historiador Mário Henrique Simonsen, em seu livro Legitimação da Monarquia no Brasil, em publicações da Universidade de Brasília, de comissão fundada e formada pelo governador Manuel Vitorino para elaborar um plano de ação educacional, uma vez da situação caótica instaurada na República. Casou-se com Maria Francisca Ribeiro, com que teve vários filhos, alguns dos quais seguiram-lhe a carreira como professores, com destaque para o seu filho Elvésio Carneiro Ribeiro e Ernesto Carneiro Ribeiro Filho. Foi pai também de Heráclito Carneiro Ribeiro e Maria Judite Carneiro César Pires, avó da cantora e compositora baiana Silvia Patrícia. Dentre os alunos formados sobre os cuidados do intelectual baiano, destacam-se Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Rodrigues Limas, que ocuparam posições de destaque na vida política e intelectual.
do período que compreende o fim do Império ao início da República. Dentre as suas principais obras, sua principal obra, Serões Gramaticais, publicada inicialmente em 1890 e reeditada em 1915, constitui-se num verdadeiro monumento da língua portuguesa, no dizer de Antônio Loureiro de Souza, em Baianos Ilustres, Salvador, 1949. Ernesto faleceu em Salvador, 13 de novembro de 1920, deixando grande legado e contribuições para a educação e organização do sistema educacional brasileiro em datas posteriores. Esse foi o Educadores do Brasil. Então tá, mais um quadro aí, Educadores do Brasil. A gente tem que lembrar, Lucas, que agora estão querendo colocar um novo modelo de educação, né? Isso. É uma abordagem nova aí que tá vindo de educação, e eles querem colocar no estado de Santa Catarina, tá? Ele vem daquele colégio chamado Shalom. Isso mesmo, Colégio Shalom. O Colégio Shalom, que é uma educação chamada Educação por Princípios. Tá? O Colégio Shalom... Vamos visitar o site do Colégio Shalom aqui, só pra gente dar uma informação bem precisa pros nossos colegas. Tem missão, valores aqui, ó. Tem. O colégio, e aí eles têm essa abordagem educacional por princípios. O que é? Eles seguem ali 7 princípios que envolvem a teoria e a prática da vida dos alunos. Eles destacam ali administração, autogoverno, autoridade, caráter, semear e colher, individualidade e união. Os estudantes são incentivados para além da mera busca pela informação, ao serem conduzidos a refletir e a relacionar os conhecimentos com o dia a dia. Buscamos uma abordagem reflexiva, na qual você não se limita a consumir o que já está pronto, né? Amplia horizontes, abre a mente dos alunos, não apenas se prepara para vestibular e depois esquece tudo. Isso quem disse foi a própria diretora do Colégio Shalom, a dona Adriana Moreira. Eles são baseados aí nessa inteligência emocional, moral, autonomia, e eu percebi, tem ali educação financeira, educação ecológica, educação nas salas de inglês, música, artes, laboratórios em geral, né? Eles chamam de um espaço maker. Espaço maker. Então ali tem projetos tecnológicos no espaço maker. Mas eu percebo, Lucas, que ele é um tipo de educação baseado em crenças cristãs também. Isso. Posso ler a missão aqui? A missão diz o seguinte, qualificar seus alunos em parceria com os pais através do conhecimento científico e da ética cristã. Isso mesmo. Num colégio particular, quem é cristão fica à vontade, né? Agora colocar... Se bem que já teve aí modelos... que não são cristãos dentro de escolas públicas. Claro que teve, Jorge. Durante a própria fase da ditadura, o costume era rezar um Pai Nosso antes da... Por quê? Os costumes, né, eram de uma população católica, predominantemente católica. Então, as aulas de religião eram cívico-religiosas. Na realidade, então, nós já tivemos sim um modelo que não era nada laico. Ou seja, mas quem vai para uma escola particular como o Colégio Shalom sabe, né, Jorge, que vai estar à mercê de uma missão que já deixa bem claro. Ética cristã. Conhecimento científico, mas ética cristã, né? O que a gente tem hoje na educação pelo mundo? Escolher esse... Algo legal, Jorge. Nós vamos falar sobre as escolas mais caras do Brasil. Vamos ouvir aí mensalidades de quase 10 ou mais de 10 mil reais mensais. Educação pelo mundo. Hoje vamos conhecer qual é a escola mais cara do Brasil. Sempre lembrando que quando falamos de escolas muito caras, estamos falando também de programas internacionais. Vamos começar. Na 5ª posição é a Chapel School. É uma escola denominada Chapel The American International School of Brazil. Fundada em 47, a Chapel School surgiu como uma escola católica para crianças de famílias americanas residentes em São Paulo. Conta através de 30 países. São sedes espalhadas pelo mundo. 4º lugar, St. Paul School.
Fundada em 1926 no Reino Unido, veio para o Brasil posteriormente a uma escola de primeira classe situada no bairro Jardim Paulistano, em São Paulo. Possui costumes tradicionais e que busca oferecer uma educação britânica de alta qualidade. Terceiro lugar, St. Francis College. Situado no bairro Pinheiros, em São Paulo, inaugurado em 2003, a escola é uma escola internacional que conta com mais de 800 estudantes de 25 nacionalidades, além de mais de 100 professores de diversas nacionalidades para oferecer aos alunos uma educação de primeira classe. O colégio oferece um programa educacional desafiador por meio de avaliações rigorosas, com programas que incentivam a criatividade, sendo todas comprometidas com a filosofia do bacharelado internacional. Segunda posição, Graded School. Situado em São Paulo, fundado em 1920 pela Câmara Americana e 6 grandes empresas americanas, incluindo Citibank, General Motors, Ford Motors e Goodyear. Essas empresas criaram uma escola para preparar as crianças para universidades nos Estados Unidos. A Graded School é um colégio que tem como objetivo de inspirar e garantir o sucesso de todos os alunos. A escola busca, através disso, um plano estratégico baseado em 3 grandes pilares, que são: seja bem-sucedido, seja feliz e envolva-se. Mas afinal, qual é a escola mais cara do Brasil? Segundo dados fornecidos pelo maiscuriosidades.com, baseados também em informações da Forbes, o colégio mais caro do Brasil é o Avenues The World School, é o colégio mais caro do Brasil, fundado em 2012 na cidade de Nova York, inaugurado em 2018 em São Paulo. A escola americana surgiu com o objetivo e com o intuito, é claro, de oferecer uma educação global. Para se ter uma ideia, logo na infância o aluno é alfabetizado também em inglês. A escola proporciona aos alunos viagens e programas de estudos no exterior, principalmente no campus de Nova York, localizado em Manhattan. Além de aprenderem matérias como história, geografia e temas globais, sem o viés ocidental, o aluno da Avenues School tem um atendimento individual. São expostos a uma vasta gama de conhecimento e escolhem uma área para se aprofundar, seja no ramo da música, arte, história ou esporte. E para finalizar, a escola ainda ajuda os alunos a ingressarem nas melhores universidades do mundo, como exemplo a Universidade de Harvard. Talvez seja por isso que o colégio não esteja na lista das melhores notas do Enem, já que o seu foco da escola americana é levar os alunos para estudar fora do Brasil. E o valor para estudar na Avenue The World School ronda os R$124 mil por ano, ou seja, aproximadamente R$10.400 por mês. Esse foi o Educação pelo Mundo, conhecendo as escolas mais caras do Brasil e destacando a mais cara delas, localizada em São Paulo. Ok. Ele está rindo aqui, né, velho? Pô, R$10 mil mensais, né, cara? É caro, né? Meu Blindagem da política é o legado de secretário de Educação que deixa o governo de Santa Catarina. O nosso amigo Natalino Gione, que é o ex-secretário de Educação, ele disse que na verdade, ele ficou 2 anos como secretário, né? E ele vai sendo substituído pelo o vampiro do MDB, que deve assumir logo após o fim do recesso que eles estão tendo na LESC, que é agora no início de fevereiro, né? Isso. No início de fevereiro. A entrevista, ela foi quarta-feira para uma rádio, e eu ainda estava ouvindo, o Natalino disse que foi comunicado pelo governador no dia 11 de janeiro que deixaria o cargo, pois tratava aí de um novo momento do governo. O novo momento representa abrir o governo para os partidos políticos em nome da governabilidade. É isso aí, né? O Natalino, vamos deixar bem claro, né, Jorge? Era um técnico, né? Nós tivemos aí Marco Tebaldi, que não era técnico, foi um dos mais recentes. Paulo Bauer, que não era técnico. O Eduardo Deschamps era um técnico, ele chegou a ser um reitor, mas era um engenheiro eletricista. Ele vê a educação sob a ótica da economia, então... E depois nós tivemos a grata surpresa de ver Natalino Gione. Teve uma gestão com bastante dificuldades, porém as CREs, né, com a extinção das SDRs, as ADRs posteriores, né, ele teve um desempenho razoável, ele movimentou bastante as CREs, tanto é que
vários coordenadores regionais chegaram a se manifestar, né? Mas então nós temos aqui, Jorge, um vídeo, né, mostrando aí algo sobre a despedida. Mas gostaria de comentar algo sobre o seu ex-chefe? Não. Seu grande secretário? Tem Vamos nada ver. a dizer não. Das professoras, meus queridos professores da Rede Estadual de Ensino, esse vídeo curto poderia ser naquela linha aos mestres com carinho, para agradecer-lhes imensamente a dedicação, a entrega, a valorização ao belíssimo trabalho que vocês realizaram durante esse período que estivemos à frente da educação do Estado de Santa Catarina. Essa nobre missão de bem encaminhar os nossos estudantes para as suas vidas e para as suas carreiras só acontece por conta do trabalho de vocês. Peço a Deus que os ilumine para que continuem firmes nessa missão de bem encaminhar os nossos estudantes para as suas vidas e para as suas carreiras. De coração, meu muito obrigado pelo que vocês contribuíram para que nós pudéssemos realizar as entregas e a educação de qualidade nesse período que estivemos à frente da pasta no nosso estado. A cada uma e a cada um de vocês, meu carinho, meu reconhecimento e minha valorização. Que Deus os abençoe. Os 15 coordenadores regionais que assinaram para a permanência do Natalino Gioni foram simplesmente ignorados, e o jogo político sobressai mais uma vez no nosso país. O senhor Natalino, então, encerra sua pasta na Secretaria de Educação e inicia agora o vampiro do MDB. Eu queria apenas salientar que os senhores comissionados aí nas suas CREs, que estão ganhando a sua mamata de 6, 7, 8 mil reais, acabou. Vão Tchau. entrar outras novas mamatas. Outros mamateiros assumirão. Que coisa, né? Mas vocês que estão aí, achavam que estava garantidinho em 4 anos? Agora outro assume essa mamata. Mais 2 aninhos aí. E essa é a nossa educação. Educador do Educação em Ação, ele está sempre assim procurando informações verídicas, informações que realmente vá acrescentar no processo educacional aí da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Mas infelizmente essas notícias nós não gostamos de divulgar, mas nós temos, né, que falar. Realmente, a gente não sabe como vai ser a educação daqui para frente, principalmente agora com essa ideia do presencial, do híbrido, do não presencial, enfim, tá tudo muito confuso, mas esperamos aí que então o novo secretário de Educação consiga cumprir aí um papel de excelência para com a educação, saiba valorizá-la e saiba investir muito bem nesta pasta. E ao senhor secretário, a senhora secretária de Educação de Cocal do Sul, nós temos muito a parabenizar. Isso. Alguns municípios têm se destacado muito e Cocal do Sul tem se destacado. A Secretaria de Educação de Cocal do Sul tem muito valor, né, aos olhos do Educação em Ação. Parabéns pelo empenho. Percebemos que aí o novo prefeito Fernando Favre chegou já com confiança na Secretaria de Educação. Dando autonomia. Percebemos isso claramente na reunião que tivemos, uma grande autonomia da parte do prefeito para que a pasta da Secretaria de Educação seja pensada de forma técnica por alguém que também é da área da educação. E ao senhor secretário de Educação de Criciúma, o senhor Miri, vamos aguardar aí os próximos Desejamos capítulos. muita sorte também. Desejamos aí um bom trabalho técnico na educação, lembrando que educação não é lugar de emprego e renda, tá bom? Justamente. Esse foi Educação em Ação. Fiquem com a programação aí da rádio. Nos acompanhe @EducaçãoAção20, Facebook da Rádio 87.9, YouTube, canal Lucas Sequinel. E o blog Programa Educacão em Acão, em que a gente vai liberando todas as notícias, todos os vídeos, tudo que foi discutido durante a semana, lá no formato de notícias. As notícias que vamos recebendo e vamos investigando, vamos estar postando lá durante a semana no Instagram, tá bom? Um bom final de semana para todos, fiquem com Deus e se cuidem que o corona tá aí à solta ainda, né? A vacina chegou, mas não é todo mundo que tá tomando. Não é todo mundo e vai demorar bastante tempo para que seja todo mundo. Vai demorar. Então, cuidado é redobrado. Um forte abraço. Até semana que vem, às 14 horas aqui no Educação Ação na Rádio 87.9. Tchau.